Miguelina, tu vai me ajudar. Tu vai me ajudar porque a culpada foi tu. Culpada de quê já, Sambique? Tu lembra que ano retrasado tu passou uma semana na casa da tua mãe no Rio Grande do Sul? É claro, não fiquei tantão que nem tu. Tu viajou de manhã, Miguelina, e quando eu fui de noite bateram na porta. Eu perguntei quem é. Aí ela respondeu, é uma visagem, abre a porta. Gente, eu fico tudo arrupiado. Visagem, Sambique. Sim, Miguelina, era uma mulher por demais bonita, ela tava tudo de branco. E aí, o que era que a visagem queria? E aí que ela passou uma semana vindo toda noite. Toda vez que ela chegava na porta, eu ficava paralisado. Eu me esquecia de tudo, Miguelina. Uma semana, Sambique. Fui, ela só parou de vir quando tu chegou. E o que tá me deixando com uma tatuagem atrás da orelha, Miguelina, é que chegou para perto do fórum, dizendo que eu tenho uma audiência com a dita visagem. Que tá, não.